Antes de começar esse vídeo, eu convido a todos vocês para conhecer o canal Round J, meu canal de Fight Games, no qual você vai encontrar uma variedade de jogos de luta e vai fazer uma viagem no tempo e conhecer os beat'em ups que fizeram a alegria de muita gente nos fliperamas. Então chega lá, se inscreva e participe desse grande desafio. Vem para o Round J, onde você vai estalar o pescoço e cair pra treta! Nos anos 80, era muito comum vermos nas galerias de fliperama jogos de pancadaria como Karate Champ, Kung Fu Master, Renegade, Double Dragon, IA Kung Fu, entre outros. E eis que dessa leva de jogos de luta, surge um que iria revolucionar o gênero. Sim, estamos falando de Street Fighter. Isso mesmo, o primeiro. Lançado em 1987 pela Capcom, o jogo trouxe uma proposta diferente para o gênero, e Takashi Nishiyama, que foi um dos cabeças do projeto e pai do famoso Kung Fu Master ou Spartan X, mostraram que um grande potencial e uma dificuldade bem desafiadora para esse jogo. Bom, convenhamos que Street Fighter teve sua importância sim para a história da franquia, mas hoje vamos falar daquele que foi e ainda é significado a revolução de gênero para os jogos de luta e inspiração de muitos, e que no comando de Yoshiki Okamoto acabou ganhando uma legião de fãs. Meus amigos, estamos falando de Street Fighter 2 World Warrior. Street Fighter 2 é com certeza um dos mais importantes títulos do gênero, e de sua versão anterior para esta, muitas mudanças foram feitas. Uma delas com certeza foi a jogabilidade. Um fato interessante é que entre o Street Fighter 1 e Street Fighter 2 tivemos Final Fight, que se tornou e ainda é um famoso jogo de beat'em up, os famosos jogos de rua, de briga de rua. E graças a ele, a Capcom pode ter a confiança novamente em criar um novo Street Fighter. E eis que no dia 6 de fevereiro de 1991 surge aquele que se tornaria uma lenda dos jogos de luta. Tudo que foi aprendido em Final Fight foi mesclado do primeiro Street Fighter para o Street Fighter 2, e a placa CPS, que trazia uma variedade de recursos como memória diferenciada entre os personagens, e poderia colocar tudo isso ao mesmo tempo num jogo, e com essa mistura chegamos ao nosso título de destaque. Os 6 botões que vieram do seu antecessor foram melhor trabalhados e agora poderíamos ter uma variedade maior nos golpes, inclusive diferir alguns combos. Ryu e Ken voltaram em Street Fighter 2, e mesmo nós sabemos que os dois personagens são clones um do outro, ambos têm variações em seus golpes, diferenciando, dando uma personalidade para cada um deles. O legal é que agora em Street Fighter 2, Ryu e Ken não são os únicos personagens selecionáveis. Junto com a dupla foram acrescentados mais 6 personagens de diversas partes do mundo, dando sentido ao título do jogo de Street Fighter 2 World Warrior. Sobre os personagens, cada um tinha seu objetivo no torneio. Por exemplo, Ryu, que era do Japão, após ter derrotado Sagat no primeiro torneio, ele entra para esse torneio para se tornar o verdadeiro guerreiro, se tornar o grande lutador. Ken dos Estados Unidos é amigo de treinamento de Ryu e só entrou porque foi encorajado pelo mesmo. Chun-Li da China trabalha na Interpol e só entra no torneio para encontrar o assassino de seu pai. Guile, ou Gaon, dos Estados Unidos, também entra no torneio para se vingar da morte do seu melhor amigo. E só treta, hein? Bom, Blanca do Brasil é o Homem-Fera criado na selva, e seu objetivo nesse campeonato até hoje é uma incógnita. Bom, tem várias histórias do Blanca por aí, mas não vamos entrar em detalhe, são muitas histórias. Dalsin, da Índia, é um cara pacifista que só entrou no torneio para conseguir dinheiro para alimentar a sua aldeia pobre, as pessoas que estavam passando necessidade de comida e água. Zangief, da União Soviética, entrou no torneio apenas para representar o seu país. E temos o Honda, ou Edmund Honda, que é do Japão e entrou no torneio para mostrar ao mundo o poder do sumo. Logo depois desses personagens, tínhamos aqueles que eram chamados de Os Chefões. Balrog dos Estados Unidos era um boxeador que foi expulso da liga profissional por usar golpes sujos em suas lutas e por ser responsável pela morte de um lutador. Um detalhe é que na versão japonesa, Balrog é conhecido como Mike Bison. Quando o jogo chegou nos Estados Unidos, eles acharam melhor trocar o nome de Mike Bison porque ele fazia referência ao lutador Mike Tyson, e isso poderia gerar alguma treta. Vega, o lutador espanhol e narcisista, usa uma máscara para proteger o seu rosto e usa uma garra nas lutas, coisa que não devia ser permitida, mas fazer o que, Vega também teve seu nome alterado, no Japão ele é chamado de Balrog. Vega é o único personagem que pode interagir com o cenário, na fase dele, ele pode subir na grade lá para fazer a combinação com seus golpes. Da Tailândia temos Sagat. Sim, Sagat, que esteve presente no primeiro Street Fighter, se aliou a Shadaloo para entrar no torneio e conseguir sua revanche com Ryu,
o qual derrotou no primeiro torneio e de quebra lhe deixou uma cicatriz cabrosa no peito. Chegamos no chefe, que é Bison, que no Japão ele é chamado de Vega, vai entender nessa treta de nome, enfim. O general do mal que quer dominar o mundo e aparece com sua roupa imponente e com poderes psíquicos que aumentam seus ataques. Não se tinha muitos detalhes sobre ele, apenas que seria mais um vilão querendo dominar o mundo e com gente louca para se vingar dele. Logo depois saiu uma outra versão de Street Fighter 2, a Champion Edition, que era conhecida aqui como especial, no qual podíamos escolher os chefões da Shadaloo. Os combos foram regulados para que o jogo não ficasse desequilibrado e agora poderíamos fazer algo que na versão anterior não podíamos fazer, que era escolher o mesmo personagem. Street Fighter 2 ganhou sua versão portada para Super Nintendo, que não é tão boa quanto do arcade, mas ninguém ligava, pois você tinha um Street Fighter, você tinha um jogo de fliperama na tua casa. E esse Street Fighter 2 World War chegou com quem não queria nada em 1991 e que hoje é referência em todos os jogos de luta. Mas você acha que acabou por aí? Não. Quando Street Fighter 2 saiu, eram tantas informações sobre os personagens, suas histórias, que é claro, né? Você acha que não ia surgir os famosos boatos? Sim, boatos, as famosas lendas urbanas sobre o jogo. Você conhece alguma? Você conhece alguma historinha do Street Fighter de uma lenda urbana? Sim ou não? Bom, então vamos ver aqui com o meu amigo Guaxinim Maroto, que eu convidei ele aqui para contar algumas dessas lendas, né? Ele vai contar algumas dessas lendas aí, então vai lá, Guaxinim, você que sabe aí, solta o verbo, maluco, guaxa lá, vai lá, osso! E aí, aqui é o Guaxa, e amigos, vem a convite do nosso grande amigo J Novaes falar sobre um pouco de lorota, conversinha mole, entre outras coisas que na minha infância e na gloriosa era das revistas, dos bares, dos botecos com fliperamas, eu ouvia quando mais jovem. Sim, era possível naquela época não se conhecer games como Super Mario, Mortal Kombat e nosso glorioso Street Fighter. Sim, esses games eram tão populares que estavam na língua da galera e era símbolo de tretas e rixas de campeonato dos sabichões. Sim, isso gerava lendas urbanas mais cavernosas da Era das Trevas da Informação. Bom, começando pela mais tosqueira, em algumas versões era possível ver um pequeno pontinho no nome do Gaio, sim, Coronel William F. Gaio. Mas por causa deste bendito pontinho entre o G e o U, muitos amigos meus morriam de pés juntos que o nome real do Gaio era Waio. Era bizarro. Sim, o Coronel Waio, saindo de algumas informações de revistas, como Ação Games, entre muitas outras, foi confirmado que o nome dele era Gaio mesmo. Então o soldado americano cabeça de bigorna, muito manjão do Flipper, sai na porrada até hoje defendendo essa lorota, que já foi explicado que é Gaio, galera. Outra lorotinha bem breve que eu escuto até hoje, nego, dizendo que escutava Tatsumaki Senpukiako dos fliperamas e nas versões de Super e Mega Drive mal dava pra entender. Eu entendi a Papa Krug e a Terek Tertugen, mas Tatsumaki Senpukiako, haha, amigão, você tem que ter um ouvido muito bom, viu? Nossa, cara, eu fico abismado quando eu escuto muita gente dizer que naquela época escutava Tatsumaki Senpukiako. E outra que tomou proporções globais deve ser aquela que é a mais famosa hoje em dia, que rendeu até criações de personagens como Akuma e Gouken. Não sabe do que eu tô falando? Calma que eu já vou contar. Bom, quando se vencer com o personagem Ryu na tela de vitória, é aquela que o oponente aparecia como se um trator tivesse aparecido e lhe feito uma breve visita, era possível ler alguma coisa sobre Shenlong. Sim, Shenlong, mas não tô falando do dragão de Dragon Ball, não. Bom, esse foi um erro grotesco dos americanos para Dragon Punch ou Shoryuken. Sim, os tradutores da terra do Tio Sam cagaram feio, e por isso a revista EGM na época resolveu aprontar para cima dos gamers, aplicando uma pequena pegadinha de 1º de abril, espalhando boatos em suas páginas com direito a Photoshop muito bem editado, dizendo que se você vencer o game em condições absurdas, como não perder nenhum round, ou não perder 50% do HP, ou mesmo sem pegar continues, nem nada, você poderia encarar Shenlong. Sim, uma versão bizarra e mais velha de Kyu e Ken. Mole o que é mais, galera? EGM, filha da mãe, viu? E isso depois rendeu até a criação de Akuma, né, como eu citei antes, e Gouken no Street Fighter 4. Bom, galera, espero que depois de contar tanta mentira aqui sobre a Era das Trevas, onde a gente não tinha internet para saber das coisas,
Eu espero que vocês tenham gostado aqui da participação e do convite, né? Quero agradecer ao Jota por ter me dado essa oportunidade sobre contar mentira aqui pra vocês. Falou, mano, e fui! Parabéns, Street Fighter! Muito bom, Guaxa. E se não bastasse os boatos, com o tempo surgiram outras versões modificadas de Street Fighter 2, que se tornaram um sucesso à parte, sim, meus amigos. Estamos falando das versões hack, ou vulgarmente conhecidas aqui no Brasil como Street Fighter de rodoviária. E quem deve ter jogado muito dessas aí, esperando o ônibus chegar, foi o meu amigo Ricardo Batalha, do Batalha Plays. Batalha. É ou não é, Batalha? Conta pra nós aí sobre esse Street Fighter um pouco diferente. Conta aí. Com certeza, meu amigo Jota, e aposto que muitos de vocês também já devem ter feito isso. Afinal de contas, em alguns lugares o Street Fighter de rodoviária se tornou até mais famoso do que o Street Fighter original. Mas Batalha, o que é esse Street Fighter de rodoviária? Eu não tô entendendo. Onde eles vivem? O que eles comem? Bom, antes eu gostaria de dizer que não era só em rodoviária que ele existia em botecos, bares, bufês infantis e até em puteiro você encontrava essa máquina. E esse Street Fighter apareceu aqui no Brasil lá por volta de 1992, 93 e se tratava de uma versão alterada do Champion Edition. Ele chegou mais ou menos quando tinham lançado o Street Fighter Turbo. Isso fez muitas pessoas pensarem que aquele Street Fighter era genuíno, era original, né? Era feito pela Capcom. Mas não. E por que esse jogo ficou tão popular? Simples. Porque você podia tacar um foda-se nele. Quase toda a burocracia existente no Street Fighter original aqui foi deixada de lado. Com o Ryu você podia soltar trocentos Hadouken na tela. Você poderia encher a tela de Hadouken, deixando o seu adversário acuado, sem nada pra fazer. Com o Zangief você dava o pilão em qualquer parte da tela, você não precisava chegar perto do cara. Com Blanca você dava o choquinho e soltava vários Sonic Booms. Ou seja, era uma apelação total, mas aquela zona toda era muito divertida. E aqui eles deram uma função muito interessante para o Start. Você apertava o Start, você era capaz de transformar-se em outro personagem. Tipo, todo mundo era o Shang Tsung nesse jogo, saca? Nota, o computador também podia fazer isso, o que gerou mamilos. Por quê? O jogo era praticamente infinito. Era muito difícil zerar esse game na máquina, porque o Street Fighter funcionava daquele modo. Você tinha que derrotar todos os personagens para assim enfrentar os chefes. Isso ajudou também muito a popularização desse game aqui no Brasil. Porque pense bem, você gastava, sei lá, 25 centavos, que seja. Com 25 centavos, se você jogar 3 horas direto, era vantagem, era economia. E os contras, o que falar dos contras? Bom, era pancadaria geral, tanto dentro quanto fora do game. Porque como era um jogo que abria muitas brechas para apelação, era muito normal ver gente se socando na vida real, achando que foi injusto, e realmente era um jogo injusto, né? Mas tá no inferno, abraça o capeta, tio. Você entrou lá já sabendo disso, não vem querer chorar depois. Então é isso, se vocês quiserem experimentar esse hack maluco, eu vou aconselhar vocês a baixarem a versão Hack M7 para seus emuladores. É a versão que mais se aproximava daquilo que a gente jogava na época. Existem milhões de Street Fighters aí de rodoviária, mas eu aconselho vocês a baixarem essa porque é a que mais divertia a gente. Agradeço ao Jota por me convidar aqui para fazer uma ponta e um grande abraço a todos. Fui! Ha! Show de bola, Batalha, é isso aí. Bom, mas a Capcom viu que essas versões alteradas estavam fazendo mais sucesso do que as originais, e às pressas ela acabou lançando um novo Street Fighter. Sim, eles lançaram o Street Fighter 2 Hyper Fighting, também conhecido como Turbo, que saiu em dezembro de 1992 e que deu um up no jogo, dando mais velocidade, cores diferentes e golpes novos para alguns personagens. Ano seguinte, o mesmo jogo foi portado para Super Nintendo, o qual muitos consideram a melhor versão de Street Fighter para um console doméstico. Mais pra frente saiu uma versão para Mega Drive, que seria o Street Fighter 2 Dash Special Edition. E o seu suposto, nesse caso, seria um suposto motivo pelo qual o console ter mudado seus joysticks do Mega Drive de 3 para 6 botões, é o que dizem, né?
Bom, depois de tantas versões de um mesmo jogo, a Capcom acaba anunciando um novo Street Fighter 2, que na verdade ele seria um requentado do seu antecessor, mas com fases e personagens novos. Bom, e aí chegamos em outubro de 1993 e surge assim Super Street Fighter 2 The New Challenger, usando o poder da placa CPS2, a qual ajudou a remodelar todo o jogo, dando uma cara nova, inclusive o famoso bug, lembra do bug do Hadouken de fogo, né? Ou seja, aquele bug acabou se tornando algo patenteado para o golpe do Ryu, deixando ele, né, com esse poder do Hadouken de fogo, que era só você fazer aquela Belô completa lá, o Ryu fazia um Hadouken diferente, no qual ele queimava o oponente, dando mais vantagem. Em contrapartida, Ken, que não podia ficar de fora, né, acabou ganhando seu Shoryuken de fogo, deixando assim ambos personagens com suas características diferenciadas. Nessa versão temos 4 personagens novos na turma, né? Temos o DJ, que é um jamaicano dançarino lutador de kickbox que gosta de compor músicas e que entrou no torneio apenas para ter inspirações para as novas letras, né? Vai entender, o cara quer sair na porrada para poder escrever música, né? Mas fazer o quê? Bom, temos também Fei Long, que vem de Hong Kong e é nitidamente uma referência a Bruce Lee. Ele, assim como Bruce Lee, também é um ator de filmes de artes marciais e que foi julgado, né? O coitado do Fei Long, ele era muito julgado pela crítica de cinema por ser uma espécie de um ator fajuto que gosta de usar dublê nas suas cenas de ação, e para isso o Fei Long, para calar a boca desse povo, ele resolve entrar no torneio para provar ao contrário que sim, ele é um lutador de verdade. E no México chegamos com o poderoso índio Thunderhawk, que entrou no torneio para poder se vingar de Bison. Sim, Bison, além de roubar as terras de sua tribo, acabou assassinando seu pai. Camille é uma das assassinas de Bison. Ela foi criada para ter o corpo perfeito dele, mas Camille era de uma unidade altamente treinada de assassinos da Shadaloo, composta por 12 meninas que foram raptadas e tiveram seu DNA alterado e eram conhecidas como Dolls. O seu codinome era Killer Bee. Ao lutar contra o Delfim, ele a deixa inconsciente e nesse momento ela acaba percebendo o que está acontecendo. Ela vê que a Shadaloo tinha feito uma lavagem cerebral para controlá-la. Depois desse acontecimento, Camille acorda com a amnésia na porta da Delta Red, uma divisão da MI6 especializada em antiterrorismo na Inglaterra. Ela fica na tropa e treina durante 3 anos, e até que sim, inicia seu torneio do Street Fighter 2. Ela entra no torneio sabendo que Bison estaria participando dele, estaria no final do torneio. Então, ela participa para poder ficar cara a cara e poder descobrir todo o segredo de seu passado. Então, Super Street Fighter 2 nada mais foi do que um remake do World War, que mesmo assim ganhou mais uma versão que foi a definitiva, Street Fighter 2 X ou X, ou também conhecido como Turbo Edition, que foi lançado em 1994, com a adição de mais golpes novos para alguns personagens e agora com uma barra de super, no qual poderia soltar um especial com um poder mais forte. E claro, não poderíamos esquecer também o surgimento dele, o enigmático, o que surgiu dos boatos das lendas urbanas, o que foi aproveitado para se criar ele. Sim, estamos falando de Akuma, com seus poderes amplificados mais poderosos de Ken e Ryu. Akuma nada mais foi do que um aproveitamento daquela lenda urbana, como comentei, do Shenlong, né? Lá que o Guaxinim comentou, as lendas urbanas serviram para alimentar as ideias de criar novos personagens e assim surgiu o famoso Akuma. Akuma no jogo não é selecionável, você apenas luta com ele no final. Mas, pra quem não sabia, né, óbvio, com o tempo você acaba descobrindo, o jogo fornece, hoje descobre que tem um código para você usar o Akuma no jogo, né? Você pode jogar com Akuma depois de fazer um códigozinho maroto lá, né? Bom, realmente tem muita história, né? Street Fighter tem história pra caramba. E vocês, sabem da tamanha importância de Street Fighter 2 nos jogos de luta? Por isso, convidei um amigo, mais um amigo aqui também para dar o seu depoimento. É, isso aí. Então vai lá, dá Hadouken aí, Juanito, é você. E aí, cambada do canal The Retro Game World, eu sou Dom Juanito e hoje vou estar falando aqui pra vocês, né, qual a importância do Street Fighter 2, né, no mundo dos jogos, né, até hoje, qual a relevância do Street Fighter 2, o que ele fez, né. Cara, pra mim o Street Fighter 2 é o jogo mais importante aí na indústria dos games, se tratando aí nos jogos de luta, porque ele chegou numa época onde os beat'em ups, né, dominavam, né, e ele chegou tirando esse estilo de jogo, né, e fazendo que os jogos de luta fosse a preferência da galera. Antes do Street Fighter 2 até tinham outros bons jogos de luta, né,
tinham jogos legais, assim, mas o Street Fighter 2 conseguiu fazer tudo aquilo que os outros não conseguiram. E ele criou, assim, de um jeito tão perfeito, ele conseguiu unir as coisas assim de um jeito tão bom, que a forma como ele foi feito, eu diria que é copiada ou inspirada, né, até hoje, né, serve de inspiração para as produtoras até hoje, porque ele conseguiu unir, né, bons gráficos, personagens carismáticos, músicas, né, temas inesquecíveis e o principal, um jogo de luta com uma ótima jogabilidade, né, que foi, eu acho que foi o ponto mais forte, né? Na verdade, o ponto forte foi esse conjunto, ele conseguiu unir todos os pontos assim que devem ser levados em considerações num jogo, né, de forma assim, espetacular. Todo mundo ficou, né, boquiaberto quando chegou lá, né, o Street Fighter nos fliperamas. Pra galera aí que é mais nova, vocês não tem noção como era os fliperamas lá, as filas gigantescas para jogar o Street Fighter 2, porque, era muito legal. Eu era muito pequeno na época, né? Eu tinha meus 5, 6 anos de idade, mas eu já ficava nos fliperamas, eu sempre fui uma criança bem rueira, né, desde pequeno, e eu ficava lá já dançando assim lá no fliperama, querendo jogar, né? E eu tive a honra depois, né, de ter, né, um Street Fighter 2, né, mas muito tempo depois, né, quando ele começou a sair para os consoles, né, porque, como eu disse, naquela época eu e muitos de vocês também aí, que tem mais ou menos a minha idade, eram pequenos. E a gente não tinha, né, todo aquele acesso aos fliperamas, né? Eu só fui poder jogar mesmo, né, o Street Fighter 2 assim pra valer quando eu tive meu Super Nintendo e o cartucho em casa, né? Primeiro eu aluguei bastante, depois eu tive ele, depois me afanaram, né? Afanaram meus cartuchos todos e fiquei viciadão, né, no Street Fighter 2. E a partir daí, né, do Street Fighter 2 começou a vir aquela leva gigantesca, né, de outros jogos de luta. Eu acho que se não tivesse o Street Fighter 2, algum outro jogo de luta poderia, né, fazer esse papel, mas não tão bem feito como o Street Fighter 2. Para vocês que gostam aí de Mortal Kombat, de Killer Instinct, né, e de outros jogos, né, agradeçam o Street Fighter, porque esses jogos só nasceram graças a ele. Mesmo sendo jogos, por exemplo, Mortal Kombat é totalmente diferente do Street Fighter, mas todo mundo sabe, né, que os próprios criadores lá falaram, temos um jogo de luta aí no mercado que é muito bom, Street Fighter. Vamos fazer um também, né, para ser um concorrente, mas aí eles fizeram uma coisa totalmente diferente e veio o Mortal Kombat. Mas se não tivesse o Street Fighter, com certeza o Mortal Kombat não seria aquela coisa que foi, e tantos outros jogos que foram surgindo, e muitos jogos que às vezes nem se inspiraram, nem pegaram para as coisas assim do Street Fighter, mas tem muitos jogos de luta daquela época que todo mundo falava, isso aqui é cópia do Street Fighter. Óbvio, tiveram muitas cópias, mas teve outros que nem eram intenção de ser cópia e nem eram tão parecidos, mas como o Street Fighter era lá o pioneiro, qualquer jogo de luta que aparecesse o pessoal falava que era, né, uma cópia do Street Fighter, né? E da Hadouken Ryu, ó. Pra mim o Street Fighter aí, Street Fighter 2 foi espetacular e vai servir de referência eternamente. Pois é, Juan, Street Fighter 2 tem uma tremenda importância nos jogos de luta. Incrível como pode, né, um jogo ter sido tão portado para tantas versões. E vale lembrar que Street Fighter X, né, o X, o Turbo, não foi a versão definitiva. Olha só que coisa, anos depois ele foi lançado no pacote Hyper Street Fighter 2, cara, que era possível alternar a jogabilidade de todos os Street Fighters no mesmo jogo. E em 2008 sai para PS3 e Xbox 360 o Street Fighter 2 Turbo HD Remix, que foi redesenhado pelo estúdio canadense Udon, e as músicas originais foram remixadas pela Overclocked Remix. E o que dizer, né, das histórias de galeria de fliperama, hein? E você que frequentou a galeria de fliperama e teve bastante Street Fighter, você vê que tinha as disputas, tretas, confusões. Pois é, o Street Fighter 2 ficou famoso também no Brasil por encher as galerias dos anos 90. Mas eu convidei mais um amigo aqui também que vai saber me dar esse depoimento aí, como eram aqueles momentos, né? Então, vai lá, meu amigo Celso, defensor nos jogos. Fala aí, Celso, solta o verbo. Bem, qual é o significado de Street Fighter nos arcades? Bem, Street Fighter 2, né, como vocês estão vendo aqui. Qual foi o significado do jogo? Bem, isso é fácil. Versus, a treta, o combate, né, você desafiar o seu amigo, desafiar um estranho. Isso era sinônimo de Street Fighter, de versus, de você jogar contra, de você criar aquela batalha, lutar
com alguém desconhecido, alguém melhor do que você, alguém que era pior do que você, um colega, um primo, um irmão, não interessa. Bem que no começo, né, eu lembro muito bem, no fliperama lá da Gentil de Moura, aonde sai ainda a linha mais antiga de São Paulo, que é a Gentil de Moura Praça da República, o Trolebus. E naquele fliperama foi a primeira vez que eu vi Street Fighter. No início as pessoas tinham muito medo dele. Por quê? Porque naquela época a maioria tinha 3 botões os jogos, 2 botões. E Street Fighter tinha 6. E quem tinha jogado o primeiro Street Fighter, sabia que era um jogo extremamente difícil, que você tinha que fazer muita coisa, tinha que apertar muita coisa, e jogos assim eram meio que desprezados. Porém, né, essa máquina, quando chegou no fliperama, ficou praticamente 2 semanas sem ninguém mexer, quando aí descobriram exatamente o que eu falei no início, que é o modo Versus, que é o combate, que ali nasceu realmente a fama do Street Fighter, foi exatamente para poder tirar um contra. Pô, vamos tirar um contra, vamos lutar, era no Street Fighter. Então, praticamente, né, o significado do Street Fighter, né, até hoje, né, é o famoso tirar um contra. Valeu aí. Grande Celso Affini, que sempre nos ajuda com toda a sua experiência do mundo dos fliperamas, é isso aí. Bom, e quem já conhece meu canal ali do trabalho antigo sabe que esse vídeo aqui é um re-up, né? Eu acabei reupando ele para aproveitar que essa semana estamos falando que 2018 Street Fighter está completando, a franquia está completando 31 anos, e eu queria reupar esse vídeo que ele ficou muito bom, no qual eu e meus amigos conversamos um pouco falando sobre o legado de Street Fighter, especificamente do Street Fighter 2, que tinha completado 25 anos. Então eu assisti de novo e achei interessante que seria eu reupar esse vídeo para vocês. Então eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo aqui, mesmo sendo um reup, mas faz muito benefício e traz muita experiência e histórias bacanas para vocês sobre o legado de Street Fighter para o mundo dos fight games. E aí, você gostou? E qual a importância para você de Street Fighter? Que importância que esse jogo deixou para você na tua vida, na vida gamer, dos desafios dos fliperama e dos fight games da vida, hein? Então, deixa embaixo seus comentários e vamos aí discutir de uma maneira bem saudável, beleza? Então é isso aí, meus amigos. Se você gostou do vídeo de hoje, não deixe de dar aquele joinha maroto para ajudar o canal. Se é a primeira vez que está chegando por aqui, inscrever, compartilhar e favoritar para que seus amigos possam conhecer meu trabalho. Mas, bom dia, boa tarde, boa noite, Jota desligando e deixando para vocês aquele fui!